Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 1 a seguir. Amém? E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã, a esta hora, não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Ali deixou o seu servo, e ele mesmo, porém, foi para o deserto a caminho de um dia inteiro. E por fim, sentou-se debaixo de um zimbro e sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que o anjo tocou nele e lhe disse: levanta e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre as pedras, em brasa, e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou-se, tocou-lhe e lhe disse: levanta-se, coma, porque a viagem será longa. Amém e amém. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos, todos nós sabemos tudo a respeito do profeta Elias e do ministério profícuo que ele teve, o trabalho que ele realizou enquanto era profeta de Deus em Israel. Elias era um profeta corajoso que proferiu juízo a Acabe, a sua casa, e as mensagens proféticas de Elias trouxeram-lhe consequências gravíssimas e que fizeram com que ele tomasse atitudes que ninguém esperava que ele as tomasse, mas que as tomou. A Bíblia diz que a partir do capítulo 18 e o versículo 20 a seguir, ele começa a ter problemas em relação a tudo que ele fazia ou estava fazendo. E estes problemas começaram a aparecer na sua vida com mais intensidade a partir do momento que ele chegou diante dos profetas de Baal, que se reuniam junto com Acabe para um sacrifício, aonde Elias propõe aquele desafio no Monte Carmelo aos profetas de Baal. Todos nós conhecemos a história que houve um grande desafio, quase que o dia todo. Os profetas de Baal quase que se mutilavam para obter resposta do seu Deus e não o conseguiram. A Bíblia informa que depois de tanta procura, que de tanto
insistirem, Elias então interrompe e dá início aos procedimentos do seu sacrifício. Elias então coloca o altar em ordem. Elias parte o animal em cima do altar. Algo inusitado Elias faz, que é pedir para que jogasse água sobre o altar. E ele joga água por 3 vezes, de sorte que o altar é inundado por água. A água cai do altar e preenche uma vala que havia em torno do altar. E aí, se nós fôssemos procurar a razão da água, nós poderíamos, dentre tantas razões, entender que não havia água em Israel. Israel estava passando por um momento difícil, de seca. Provavelmente a água se tornou em peso de ouro naquele tempo. E a água que havia disponível naquele momento, naquele lugar, Elias pediu para que lançassem sobre o seu altar, sobre o seu sacrifício. Já que era algo precioso, ele ofereceu em sacrifício naquela oportunidade. Deus responde o sacrifício de Elias com fogo, consome aquele sacrifício. A água também é consumida. Elias, na sequência, mata os profetas de Baal, ora na sequência para que chova, e avisa ao rei Acabe: arruma o teu carro e corre para que a chuva não te alcance pelo caminho. E quando Acabe chega em casa, ele explica o acontecido à sua esposa Jezabel. Jezabel enfurece-se tanto e manda um mensageiro ao profeta. Ele diz: olha, que os deuses me matem, se amanhã no mesmo horário eu não fizer com você aquilo que você fez com os meus profetas. Quando Elias ouve a mensagem do mensageiro, uma ameaça de Jezabel, ele teve medo, e a Bíblia diz que ele temeu pela sua vida e correu para o deserto. Eu abro um parênteses para dizer que todos aqueles que um dia abriram o seu coração para receber de Deus uma promessa e um ministério na sua vida, seja ele o qual for, e começam a realizar uma grande obra para o Senhor Deus, uma certeza eu tenho para te dizer: isso não passará desapercebido pelo teu adversário. O diabo não te deixará em paz. Quanto maior a obra que você está realizando, maiores são as perseguições. Quanto maior aquilo que você faz para o reino de Deus, mais você incomoda o inferno. E quanto mais você incomoda o inferno com as tuas atitudes, mais o inferno se levanta contra a tua vida. E toda vez que o inferno se levanta contra a tua vida, as provações chegam, as dificuldades chegam, as adversidades chegam. Nada daquilo que você faz para Deus acontece sem que o inimigo se levante contra a tua vida. Não existe como fazer uma grande obra para Deus sem que o nosso adversário se manifeste ou não se manifeste para tentar nos barrar. E aí precisamos ter a consciência e estamos preparados para que quando isso acontecer, não aconteça conosco aquilo que aconteceu com o próprio profeta Elias, que sentiu medo
das ameaças do seu adversário e temeu pela sua vida. Parece-me que esqueceu-se de que aquele que lhe chamou para a obra não foi homem, aquele que alistou-lhe para o ministério de profeta não era um rei qualquer, aquele que chamou para profetizar, aquele que chamou para realizar uma grande obra em Israel, foi aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que se encarrega de sustentá-lo debaixo das suas potentes mãos. As adversidades que sobrevêm sobre a tua vida por causa do Evangelho de Cristo, ou por causa da tua fidelidade para com Deus, estão elas protegidas pela mão do Senhor Deus. E se Deus é na tua vida, e se Deus te chamou para esta obra, Ele vai te sustentar, e o diabo não tocará, se Deus não permitir. Amém ou não amém? Mas Elias parece que tem um lapso na sua memória, e esquece que aquele que está com ele é maior do que aquele que estava com Jezabel, e temeu, teve medo. O medo que Elias teve trouxe para ele problemas, que quando ele sentiu medo, quando a aprovação chegou para a sua vida, temendo pela sua vida, ele corre, ele sai do propósito que Deus havia determinado. Aquele homem corajoso, aquele homem que enfrentara os profetas de Baal, aquele homem que fez a chuva parar, aquele homem que foi engrandecido e conhecido em toda a terra de Israel, agora sente medo pela dificuldade, pela perseguição que chega sobre a sua vida. E aí ele corre e vai para o deserto. Quando ele sai da direção e vai para o deserto, ele atrai para si problemas e dificuldades. O medo, a dificuldade, a provação, os problemas que parecem insolúveis, lhe fez correr. E toda vez que corre do problema e da luta que está diante da tua vida, dos teus olhos, e você sai da direção que Deus te colocou, você traz para si problemas ainda maiores do que a luta que está sobre a tua vida. Deveria ficar, apesar da ameaça, deveria permanecer onde estava, e entender que se Deus permitisse, ela tirava a sua vida, mas que se Deus não permitisse, ele estaria de pé, e o nome do Senhor será louvado. Não é a morte de Elias que lhe faria derrotado, era o fato dele estar intacto na presença de Deus, esperando as coisas acontecerem, continuando adorando, continuando profetizando, continuando o seu ministério profético, independente das circunstâncias. Se a circunstância é boa, então vamos para a igreja agradecer a Deus. Se a circunstância é boa, vamos glorificar a Deus e participar de tudo que temos na igreja. Se a circunstância é boa, aí vamos para a igreja, levantamos a nossa mão e adoramos ao Senhor, choramos, falamos em línguas estranhas, sorrimos e tudo está bem. Mas se a circunstância é adversa, nós não podemos correr, devemos permanecer no propósito que um dia fomos chamados por Deus. É no momento da adversidade que se conhece os verdadeiros heróis, os verdadeiros cristãos, os verdadeiros servos de Deus, que não arredam o pé em meio às lutas e às dificuldades. Existem alguns que correm para o deserto em meio às provações.
O sorriso vai embora. A testa parece uma esfregadeira de lavar roupa. O sorriso não tem, fecha a cara. Não cumprimenta ninguém, coloca a culpa em todo mundo. Deixa de adorar a Deus, deixa de participar daquilo que outrora participava. Fica na casa e não quer mais saber de nada. Porque a dificuldade, porque as circunstâncias é desfavorável, alguma coisa lhe entristeceu, e lhe tirou o foco. E é mais cômodo você sair para o deserto. Mas aí quando você sai para o deserto, que entre aspas é um lugar de proteção, uma zona de conforto, porque aparentemente não tem problemas, não tem pessoas, não tem ninguém, não tem Jezabel, só existe o sol e a areia. Aí você sai e se isola naquele teu mundo, naquele universo, cria para si um mundo e fica ali, caminhando debaixo do sol quente, longe da proteção de Deus, dos irmãos, daqueles que podem lhe ajudar, e começa a viver a sua vida, continuar a sua vida, vivendo sozinho. E isto é um problema sério. E isto tem acontecido com muitos, que em meio à luta, à dificuldade, tem se isolado, se afastado, abandonado a fé. E aí lá no seu mundo, no seu deserto, aí ele tem problemas, aí ele entra em depressão, aí não consegue dormir, aí não consegue se alimentar, aí tem problemas emocionais. E mais de 80% das enfermidades que nós vemos no mundo hoje tem origem no emocional. Se origina aqui, é daqui para cá. Aí quando sai da direção e do caminho, por causa da prova, além da prova que mantém ali, quando ele foi para o deserto, Jezabel não retirou a queixa. Jezabel continuou ameaçando. E ali, além da Jezabel lhe perseguindo, ele trouxe para si alguns outros problemas para a sua vida. Primeiro, se isolou. Entrou no mundo do isolamento. E aí quando você entra no mundo do isolamento, você não quer conversar com ninguém. Você não ouve ninguém. Fica naquele mundo fechado. E Elias se fechou nesse seu mundo. E conforme ele se fechava, ele caminhava para deserto adentro. A Bíblia diz que ele caminhou por um dia inteiro, debaixo do sol quente. Quando ele entrou no deserto, ele ainda estava com o seu corpo físico intacto, normal. Conforme ele ia entrando no deserto, ele ia sentindo sede. O seu corpo começou a se debilitar. O sol era muito quente. Os seus pés começaram a se inchar. Conforme ele caminhava, as bolhas começaram a surgir na sola dos pés. As feridas foram se abrindo, ao ponto dele não conseguir mais caminhar. E eu digo isso porque qualquer um que entrar no deserto, despreparado, desesperado, correndo de alguma coisa, vai ter problemas. Isto é lógica. E aí o sol era muito quente sobre a sua pele, foi se desidratando, o cansaço era muito grande. Olhou para trás, a sua retaguarda não via ninguém mais, à sua frente somente a imensidão do deserto. Não tinha ninguém para lhe acusar, mas também não tinha ninguém para lhe ajudar. Quando você isola-se
Ninguém fala nada contra, mas ninguém pode lhe estender a mão. E Elias estava nessa situação. A única solução para Elias era a misericórdia de Deus. E aí, como Deus não é como eu e não é como você, que olha somente o estereótipo, mas que sonda o interior, Deus prepara todas as coisas. E como Elias era um ser escolhido, especial para Deus, assim como é você que está me vendo, me ouvindo nessa noite, Deus não abandonou Elias, mesmo estando no deserto. Deus não te abandona nas tuas dores e nas tuas fraquezas. Deus não te abandona, apesar de você pensar coisas contrárias àquilo que Deus é. Deus nunca te abandona, Ele jamais vai te abandonar, porque ouvimos hoje aqui, Evangelho de João capítulo 15, versículo 16, eu vos escolhi, eu vos nomeei, para que vades e dê fruto. Deus te nomeou, e Ele te escolheu, e aonde quer que você esteja, a mão de Deus estará estendida sobre a tua vida. Por mais que esteja doendo, por mais que não consiga caminhar mais, chegou um ponto da caminhada do profeta, que ele não conseguia mais caminhar. O cansaço, a sede, os machucados que o deserto lhe trouxe, lhe fez prostrar. E quando ele sentiu canseira, Deus se manifesta em um pé de zimbro. E ele, quando vê aquela árvore, se joga debaixo daquele pé de zimbro para descansar. E ali, debaixo do pé de zimbro, ele pede a Deus a morte, porque não suporta mais o momento que está vivendo. E o pé de zimbro não está ali aleatoriamente. Não é só mais uma árvore no deserto, existente as baixas temperaturas e também as altas temperaturas. Não, ele não está ali porque estava ali, porque para Deus não existe coincidências. Para nós cristãos não existe coincidência, existe permissão de Deus, existe vontade de Deus, existe direção de Deus, existe a permissão de Deus para todas as coisas, existe Deus preparando as coisas para que nós possamos ser abençoados por Ele. Enquanto você dorme, Deus te guarda. Enquanto você caminha pelas ruas da cidade, Deus te protege. E quantas vezes você no volante do teu carro, Deus te livrou da morte, que o diabo queria tirar a tua vida. A mão de Deus está estendida para te guardar, mesmo nos momentos que você não entende e não sabe. Para Elias, era só mais uma árvore, uma sombra, um pé de zimbro. Mas no campo espiritual, era a proteção de Deus, era Deus falando, era Deus cuidando através do zimbro. E eu não entendia, por que o zimbro? Por que se assentar num pé de zimbro? E aí, eu fui procurar entender este tal zimbro, e aí entendi, por que é que ele sentou-se debaixo do pé de zimbro. Por que é que Deus colocou um pé de zimbro justamente ali, no momento de maior canseira, fadiga do profeta? Ah, se não fosse esse pé de zimbro, Elias tinha morrido. Quando Elias caminhou no deserto, além da sede, uma das primeiras coisas que ele sentiu foi os seus pés doendo. Foi os machucados dos seus pés. Uma das razões porque ele deitou debaixo do pé de zimbro. E o zimbro é uma planta
muito usado no Oriente Médio para remédio, até mesmo para bebidas. O que eu vou dizer não significa que ele usou o zimbro para curar as suas feridas. Eu só vou dizer para que você entenda que o cuidado de Deus para com a tua vida é muito maior do que aquilo que você pode imaginar. Você não faz ideia, não tem noção da proteção que Deus tem tido para com a tua vida, das coisas que Deus tem movido para que hoje você pudesse estar aqui com fôlego de vida. Tu não tens ideia que eu mexi os céus e a terra para que tu estivesse hoje aqui me adorando e glorificando o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Tu não faz ideia que Deus mexe céus e terra para que você seja o que você é hoje, para que você tivesse a oportunidade que tu tens hoje de estar de pé, vivendo tudo o que está vivendo, pela grande misericórdia de Deus. O pé de zimbro é uma árvore anti-inflamatória. Ela tem uma frutinha parecendo uma uva, meia roxa, meia escura. E esta fruta se extrai remédio, e um deles é anti-inflamatório. É um cicatrizante que cicatriza e que cura. O pé de zimbro, ele também possui algumas propriedades analgésicas, que, se preparado, o seu remédio pode tirar dores. Também muito usado para tirar insônias, para tratar depressão, para curar fadiga, ansiedade. É um remédio ótimo para a pele. É um remédio antitérmico. Tudo aquilo que Elias precisava, naquele momento ele estava sentado, deitado justamente debaixo, em pleno a um grande deserto, aonde ninguém lhe via, aonde ninguém podia lhe estender a mão, aonde ninguém lhe podia alcançar. O pé de zimbro estava ali tipificando o cuidado de Deus em meio ao deserto. Vai chegar hora, ou já chegou hora na tua vida, que ninguém vai estar por perto para te alcançar. Não vai ter pastor para te auxiliar. Não vai ter irmã do círculo de oração para te sustentar. Não vai ter um vizinho bom para estender a mão para a tua vida. Não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter ninguém. Mas o pé de zimbro estará lá para dizer: eu te curo, eu te protejo, eu te tiro as tuas aflições e eu te dou solução para a tua vida. Tu não estás sozinho. Elias, tu não estás sozinho, eu estou aqui. É como que se Deus estivesse dizendo: olha, tu não consegue caminhar, mas quando você não conseguir caminhar mais, eu curo as tuas feridas. Só eu que posso cicatrizar as tuas feridas. Existe ferida na alma, no coração, que somente Deus pode cicatrizar e curar. E Ele está aqui nesta noite dizendo para ti: não se preocupe, fica em paz, eu cicatrizo aquilo que o homem não pode cicatrizar. Eu saro aquilo que o homem não pode curar. Eu tiro essa depressão que o médico não consegue tirar. Eu tiro nesta noite. Hoje, por exemplo, é uma noite de cura divina, de cura emocional. Ele vai te curar nesta noite. Hoje é a última noite
que você toma remédio para dormir. Hoje é a tua última noite de depressão. O Espírito de Deus está presente nesta reunião. E Deus quer resolver aquilo que você não consegue resolver. Você saiu e foi para um deserto. E esse deserto trouxe consequências trágicas para a tua vida. Mas não te preocupa, Jesus está presente. Ele está presente na igreja, mas também está presente no teu deserto. E eu sempre digo que o pior dia na vida de um crente é a segunda-feira. A segunda-feira é terrível para o crente. O congresso, tivemos aí dias atrás, céu aberto. Não dá vontade nem de chorar, para não perder o que está acontecendo. Eu fico com o olho, parece uma baitaca, que eu não quero perder nada. Quando eu ouço algo que me interessa, sabe, se enxuga o olho com o olho aberto. Mas na segunda-feira, eita, aí não tem o pregador, aí não tem o cantor, aí não tem os irmãos, a coinonia, não tem nada disso. Aí é eu, os meus boletos, os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas dores e os meus problemas. Aí a segunda é o deserto que nós atravessamos. E aí, meu querido irmão, se você não estiver no propósito, você sai fora e o sol te pega. Se o sol te pegar, tu tá frito. Não saia do propósito. Se tu sair do propósito, esse sol de deserto vai te pegar e vai te pôr no chão. Não saia. Mas se tu saíres, também não vais morrer, porque Ele vai providenciar um símbolo. E depois de Ele curar as tuas dores, as tuas feridas, depois de Ele curar a tua alma e que você fica leve, aí Ele vai te dar de comer pão, água fresquinha. Você vai se alimentar em pleno deserto. Em pleno deserto Deus vai te alimentar. E isso é profético que eu estou dizendo. Tu podes estar passando por um deserto, mesmo no deserto Ele te alimenta, Ele te sustenta, Ele te alcança. Hoje é o fim do teu deserto, porque Deus chega para alimentar a tua vida. Sabe, eu não sei se hoje você disse: eu estou no meu limite, não aguento mais, eu acho que eu vou morrer, estou no limite, não sei mais o que fazer. Isso é o deserto. Eu não aguento mais, não sei para onde ir e o que fazer. O anjo do Senhor chega aqui nessa noite para dizer: come nessa noite e bebe, porque o teu caminho ainda é muito longo. Tu não vai morrer neste deserto, tu não vai morrer nesta provação. Tu tens ainda profeta, tu tens ainda rei, tu tens ainda sucessor para nomear, para consagrar. Tu tens coisas para fazer no reino, por isso tu não morrerás no meio deste deserto. Não vai morrer. Não se preocupa, porque o Jeová Jiré está presente aqui nessa noite, e Ele te trouxe aqui para te animar e para dizer: meu filho, minha filha, levanta a tua cabeça, eu estarei contigo em plena segunda-feira para te ajudar a passar por este momento de dificuldade que tu estás passando. Amanhã, na segunda-feira, você vai acordar diferente das demais segunda-feira. Você não vai acordar dizendo: puxa mundo, começa tudo de novo. Oh misericórdia, tudo de novo. Não dirás isto mais. Quando amanhecer o dia amanhã, tu dirás: hoje se inicia um novo capítulo na minha história, uma nova forma que Deus vai usar para me abençoar a partir de hoje.
eu serei uma pessoa mais vitoriosa ainda. Deus tem guardado o melhor para a tua vida em pleno deserto. Amém ou não amém? É simples, rápido e rasteiro, e eu te convido a te colocar de pé. E eu queria convidar você nessa noite, e eu sei que existem muitos por aqui, e não precisa ser profeta para isso, que está no deserto, que por alguma razão entrou no deserto, e agora não consegue sair. Hoje Deus vai te tirar do deserto. Hoje tu vai sair do deserto, porque hoje tem água na tua botija, e hoje tem pão na brasa, para alimentar a tua vida. E Ele está dizendo: meu filho, minha filha, chega de tristeza, chega de angústia, chega de pessimismo, chega de dizer que não dá mais, chega de dizer que é isso mesmo. Eu acho que eu nasci para isso mesmo. Não, tu nasceu para ser mais do que vencedor. Tu nasceu para ser melhor daquilo que você é hoje. E eu quero lhe convidar para vir à frente, diante do altar. Nós estaremos orando em teu favor. Deus vai entrar com provisão, e hoje vai realizar milagre na tua vida. Onde está o primeiro? Venha à frente, venha, aproveite a oração da fé que se fará neste lugar sobre a tua vida. Deus está presente. Se tu estás no deserto da enfermidade, vem. Se tu tens problemas insolúveis para resolver, venha. Hoje tem água e pão diante do altar para alimentar a tua vida. Te adorarei, te adorarei. Aproveite a oportunidade. Estás Isso, vem. aqui, Venha crendo. Venha acreditando destino, que essa segunda-feira será a melhor de todas te na tua vida. adorarei, Que essa segunda-feira te adorarei, será lembrado para toda a tua vida como o dia em que Deus se manifestou um milagre sobrenatural em teu favor. Oh, aleluia! Deus está presente nesta noite, neste lugar. Desde o início Deus vem falando que esta noite é uma noite de vitória, que Ele está presente para curar a tua dor, que Ele está presente para resolver os teus problemas, por maiores que sejam ou menores que sejam. Se tu creres nesta noite, verás a glória do Deus Altíssimo aqui neste lugar da tua vida. Luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu Se temos alguém nessa noite também que quer aceitar Jesus como o Salvador da sua vida, aproveite a oportunidade, entregue a tua vida para Jesus. Jesus está presente, quer salvar a tua vida, quer te dar uma nova perspectiva de vida, quer realizar milagres maiores ainda do que aquele que tem realizado na tua vida até hoje. Aleluia! Adore a Deus nessa noite, receba o favor de Deus na tua vida. Aqueles que estão enfermos, mantenha a sua mão levantada, que o irmão vai te ungir. Hoje é noite de cura, hoje é noite de libertação, hoje é noite de vitória. Hoje é noite em que Deus vai ouvir a tua oração neste lugar e vai realizar milagre sobre a imposição de mãos que os obreiros estarão fazendo sobre a tua vida nesta noite. Eu acredito que o milagre chegará juntamente com eles, e Deus te alcançará nesta noite, neste deserto, e tu serás grande novamente. A vitória chegará sobre a tua vida, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. E acreditamos no milagre do céu na vida do teu filho. Realiza na vida dele aquilo que ele não consegue realizar. Deus é Tu és Deus um de Deus milagres, maravilhoso.
Deus Pai. de E nós promessas, confiamos caminho que no nesta noite o deserto, céu se luz na abre. E nós confiamos que nessa escuridão, meu noite a Deus, tua mão se este é estende. quem tu A tua mão se estende e alcança teu filho e a tua filha aqui presente nesta noite. E que ele seja alvo de um milagre da cura, do milagre do impossível. Que as coisas impossíveis se tornem possíveis nesta noite. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, Pai da glória, luz na cura, escuridão. toca no emocional, meu Deus, manda este é embora a quem depressão, tu és. a ansiedade, a insônia, toda sorte de enfermidade, do alto da cabeça à planta dos pés, seja repreendida nesta noite. Que todo problema que tenha aprisionado teu filho neste deserto seja desfeito nesta noite, e que a partir desta noite haja uma libertação, e que o diabo não tenha poder sobre a vida do teu filho. Que o milagre seja real, que a vitória seja real, no nome de Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. O sangue de Jesus Cristo garante vitória. O sangue de Jesus Cristo perdoa. O sangue de Jesus tem poder sobre nossas vidas nesta noite. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, você não consegue enxergar. Deus está tocando aonde você não consegue resolver. É justamente aí que Deus está tocando. Saia nesta noite daqui de posse de uma grande vitória. Saia de posse de uma grande bênção para a tua vida nesta noite. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, seja tocado, seja alcançado, seja curado, seja abençoado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Este é quem tu és, este é quem tu és, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és, 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 este é